Olá, varoas e varões. Tenho duas questões aqui no meu mensagem. Eu acabei de chegar, estava no aniversário de pastores, amigos, missionários, né? Eram dois que estavam a completar anos e pronto. Acabei de chegar agora com a minha filha e estava ali a ler as mensagens. Até nem queria entrar no mensagem. Queria ver mais ou menos as notificações do WhatsApp, porque eu trabalho muito com o WhatsApp e a maior parte dos meus pacientes eu costumo atender através do WhatsApp, enfim, isso aí. Então, abri no Messenger e tenho ali duas questões. Uma praticamente não é questão, mas é como quem diz, então eu posso estar aí para a igreja e não ser convertida? Sim, muitas pessoas que vão para a igreja não estão convertidas. Muitas delas que vão à igreja, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. As crianças, quando começam a ir para a escola, primeiro vão por insistência do pai, dos pais, nesse caso. Vão matriculando, vão fazendo a inscrição, né? E as crianças começam a estudar. Antes elas não sabem por que estão a estudar, certo? Então, também na igreja acontece do mesmo jeito, na maior parte das vezes. Porque eu não disse todos, eu falei assim, que nem todo mundo, nem todos já estamos aqui a excluir os que estão convertidos. Por quê? Você só descobre que a pessoa está convertida, ou você até pode não descobrir que a pessoa está convertida, mas quando ela já não está convertida, quando ela não é convertida, você percebe pelas atitudes da pessoa. Por quê? Porque muitas pessoas, quando entram na igreja, por exemplo, eu não vou fugir, quando eu entrei na igreja, eu tinha os meus interesses. Primeiro porque eu tinha marido espiritual, então eu precisava tirar esse marido espiritual. Então, na tentativa de tirar esse marido espiritual, eu fui conhecendo a palavra e tudo mais. Eu queria casar porque na minha família já tinha lá uma maldição que nós não podíamos casar porque tínhamos marido espiritual, enfim, coisas lá dos avós que uma acusa a outra, enfim. Então, como eu não queria entrar na confusão de uma que acusa a outra porque a outra enfeitiçou, porque a outra que foi deixar aquele demônio lá, porque a outra que foi deixar aqueles maus espíritos, enfim. Eu disse assim, eu quero casar, simplesmente quero casar, enfim. Então, eu entrei na igreja com interesse. Isso. Então, o problema não está em entrar com interesse, você vai permanecer sempre com interesse ou você vai se converter. Por quê? Porque você vê, os pais metem as crianças na escola e na escola elas já aprendem e tudo mais, oitava, nona, décima já estão ali. Mas quando elas chegam a entrar numa determinada idade ou na sua adolescência, descobrem que não estão a ir para a escola só por isso, só para ir aprender, mas que elas precisam da escola para se formarem, porque amanhã será o seu futuro e que o seu futuro depende muito da escola. Então, a partir do momento que nós entramos numa igreja e estamos lá, quantas pessoas não ganharam coisas, depois saíram? Quantas pessoas não foram, quer dizer, não ganharam, vamos supor assim, status, nomes, enfim, Deus foi transformando a vida delas ou deles de forma que ele não precisou mais do que não precisou mais de igreja. Como quem diz, eu vou me governar. Então, aí é que você começa a perceber que a pessoa, ela tem os seus interesses. Então, essas pessoas, geralmente, eu costumo dizer que não se converteram. Por quê? Porque hoje, antes eu entrei por interesse, mas hoje eu vou à igreja porque entendi que eu preciso ir para a igreja. A igreja virou para mim algo de necessidade. Eu não posso ficar um domingo, já acordo incomodada, uma vez que meu carro deu problema, porque eu pus ele a funcionar e não estava a funcionar, e eu já estava em cima da hora, eu tinha que ir para a igreja.
E simplesmente não funcionava. E meu marido estava onde? Estava no altar já. Não tinha como eu falar com ele. Então eu tive que ligar para os irmãos da igreja, neste vai e vem de ligar para os irmãos da igreja e tudo, então para mandar alguém para vir para cá. Mas o tempo estava a passar. No entanto que, para a pessoa vir para minha casa, para vir ver o que estava acontecendo no carro, para arranjar, enfim, e dei aquele domingo como perdido. Pronto, entrei em casa. Quando eu entrei em casa, vocês não acreditam o que aconteceu comigo. Sabe, aquela sensação de que está a faltar alguma coisa. E eu fazia isso, fazia aquilo, porque eu tirei a roupa e simplesmente comecei a arrumar a casa, comecei a fazer o almoço e tudo mais. Mas na minha mente tinha que estar a faltar alguma coisa. Só mais tarde, aquela hora das 15, é que eu percebi que não. É porque domingo eu tinha que estar na igreja, é por isso que estou com esta sensação de vazio. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de ouvir a palavra, eu dependo da palavra, cada pregação para mim sempre acrescenta alguma coisa. Então, eu costumo dizer que às vezes nem toda pregação é para ti, mas às vezes tem uma partinha que vai transformar a sua mente. É a mesma coisa que acontece com a comida. Nós somos aquilo que nós comemos. Então, nós somos aquilo que nós buscamos em Deus. Então, o que é que nós somos perante Deus? Eis a questão. Então, uma pessoa convertida entende que ela deve ir para a igreja, entende que ela tem que conviver com os seus irmãos, entende que ela precisa estar na atmosfera. Por isso que Salmos diz: quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque esta união é algo de Deus. Por isso que quando Deus fez com que acontecesse o Pentecoste, não estavam lá só os discípulos. Tinha muita gente. Para quê? Para testemunharem aquela maravilha que estava acontecendo naquele dia. E muitos lá foram batizados. Então, dificilmente você vai ser batizado sozinho em casa. Dificilmente você vai ministrar a palavra para si mesma. Então, a partir do momento que eu me converto, mas eu descobri que eu andei na igreja por muito tempo. Eu era de Deus, sim, eu era de Deus e tudo mais. Eu gostava da palavra de Deus, mas não entendia a profundidade de ser uma cristã no verdadeiro sentido. Quando eu comecei a perceber que tem que haver um sacrifício da minha parte, todos os domingos, acordar, é um tempo que eu digo assim, é um tempo que eu vou sair de casa, vou congregar com os meus irmãos. Mas igreja traz muita confusão, igreja, sabe, ninguém é melhor que ninguém. E quando eu congrego com essas pessoas que são super diferentes, que às vezes são pessoas que parecem mais, mas são pessoas, porque realmente são pessoas mal resolvidas, são pessoas que já carregam os seus problemas de casa para a igreja, mas essa pessoa precisa ser curada, assim como no hospital. Quem vai para o hospital ou é médico ou é doente. Então, o médico não vai dizer assim: não, eu agora vou passar a atender em casa. Vou passar a atender em casa, as cirurgias eu vou fazer em casa, enfim. Não é assim. Então, o médico dos médicos, que é Jesus Cristo, ele quer comunhão. Então, a partir do momento que você se converte de verdade, você começa a perceber que aqueles que você olhava como problema na sua vida, são pessoas que te ensinam a ter um coração longânimo. Porque em casa você não vai conseguir ter um coração longânimo. Por quê? Porque em casa você vai explodir, você vai fazer isso, mas na igreja você vai se conter. Vai fazer o quê? Você vai se conter. É por isso que é muito importante nós convivermos em comunidade. Por quê? A palavra de Deus diz que as pessoas vão ser salvas. Você vai encontrar aquele teu irmão insuportável que você encontrava na igreja. E que tal? Como é que, se você aqui não suporta porque é assim, é assado, é cozido, enfim, é frito, então você não é uma pessoa paciente. Então, quantas vezes nós já choramos, eu e o meu marido, quantas vezes já choramos por decepção e tudo? Imagine se nós disséssemos assim: não, tá bom, então nós vamos parar o ministério, vamos parar de pregar a palavra e tudo mais,
porque só gasta o nosso tempo, porque nós temos que, em vez de termos tempo para nós, realmente, se nós não estivéssemos a ministrar, se nós não tivéssemos uma igreja, nós teríamos muito tempo para nossa família. Eu teria muito tempo com meu marido, mas eu divido meu marido com o trabalho dele, eu divido meu marido com Deus, eu divido meu marido com os meus filhos e tenho um tempinho para mim. Isso para dizer que nós não podemos ser egoístas, não podemos olhar e dizer assim, eu já vou deixar de ir para a igreja, sabe por quê? Porque eu não gosto do irmão fulano, ou porque não gosto do comportamento daquela irmã. E nós que estamos lá como líderes, que muitas vezes já fomos desrespeitados, nós podíamos dizer que, olha, porque a igreja depende sim de Deus, mas também depende da nossa decisão. Se a gente decide que tem que fechar a igreja, a gente fecha. Mas nós sabemos que vai ter consequência. Por quê? Porque Deus quer nos lá. Por que nos quer lá? Porque vai enviar almas para lá. Há pessoas que precisam da palavra. Há pessoas que precisam de libertação. Há pessoas que precisam ser curadas pela palavra do Senhor. Então, aonde é que essas pessoas correm logo que este fenômeno acontece? Para a igreja. Eu vou para a igreja, eu vou não sei o quê. E por que nós às vezes costumamos dizer, não olha para o irmão que está do seu lado, tentar tirar os defeitos dele, procura você se libertar, procura ser curada, procura salvação, procura tirar o ergueiro que está no seu olho, deixar de olhar o cisco que está no olho do seu irmão. Entende? Então, o que é ser convertido? É você entender que as coisas que você faz, Deus quer que você pense. Não, olha, quando a palavra do Senhor diz assim, me adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que significa? Sabe o que é espírito em verdade? Com consciência. Deus não quer emoção. Deus não quer que você adore a Ele por emoção. Não, porque eu amo a Deus, porque quando eu entro na presença de Deus eu sinto, sabe, uns arrepios. Não é isso que Deus está querendo dizer, não. Deus quer que você saiba que você precisa. E uma pessoa que tem consciência o que vai fazer na igreja, ele não vai se importar com o que as pessoas fazem na igreja, com os comportamentos das pessoas. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que ter misericórdia, nós temos que ser longânimos, pacientes, termos paz. Por quê? Onde é que você vai usar isso? Onde é que você vai usar a longanimidade se não for na igreja? Você vai aprender aonde? Não, porque você não tem paciência, então você precisa entender que conversão é converter o teu coração. Conversão é você entender que o teu coração tem que ser convertido. Existe muita gente que não tem um coração convertido. Muita gente não tem um coração convertido, tudo é emocional, tudo é emocional. Imagine se nós trabalhássemos com o emocional somente. Porque mulheres geralmente trabalham muito com o emocional. Eu não gosto porque a pessoa falou isto. Eu não gosto porque aquela pessoa fez isto. Porque eu não gosto porque aquela irmã, porque aqueles irmãos são fofoqueiros. Porque eu não sei o quê. Tudo bem, você não gosta, mas você está num lugar que você busca ao Senhor, que precisa ter comunhão. E você vai ver que isso muitas vezes é falta de conhecimento. Deus diz que nós temos que buscar em espírito e em verdade. O que é espírito e em verdade? Eu entender que eu necessito de Deus. Independentemente se tem uma irmã que fala mal de mim, se tem uma irmã que me insulta, se tem uma irmã que não se veste bem, se tem uma irmã fofoqueira, se tem um irmão ali que é galinha, enfim, não importa. Eu tenho que entender que eu preciso de Deus. E nada pode me fazer desistir de eu ir para a igreja porque eu estou a olhar para mim. O egoísmo está a matar muita gente. O egoísmo e orgulho. O ego, sabe quando a Bíblia diz assim, o ego que inflama isso, a pessoa fica inchada do ego, porque eu não posso admitir, porque eu sou não sei o quê, eu não vim para a igreja para vir sofrer também, para vir suportar certos irmãos, porque não sei o quê, não. Você não vai para o hospital para ir suportar os doentes, você vai para o hospital para ser curada, você vai para o hospital para ter pelo menos o alívio da tua dor.
Porque existem doenças incuráveis dentro do coisa, dentro da pessoa. Então você tem que entender que em todo momento você está a ser restaurada. Quando você suporta, você diz assim, eu amo a Deus. Se você diz que ama a Deus, como é que você não ama o seu irmão que está ali do lado contigo? Você só vê defeitos daquele irmão. Porque não sei o quê. Não estou a dizer que você não pode ver defeito e dizer que, não, porque dizem que eu não posso ver defeito. Defeito todo mundo tem. Você tem que entender que igreja é hospital. Às vezes, igreja é um hospital psiquiátrico. Há uns que vão sair dali curados, há outros que vão piorar porque ao invés de irem aprender a palavra, vão contaminar os outros. E você não pode ser aquela pessoa que é contaminada por aquela pessoa que veio para contaminar os outros. Você tem que ser uma pessoa estável. Uma pessoa que simplesmente vai para a igreja, vai buscar, se preocupa assim com as coisas da igreja. No que eu posso ajudar? Sabe, hoje em dia você vê nas igrejas tantas pessoas, eu não posso fazer isto, porque é minha categoria, porque não sei o que, se a pessoa começa a trabalhar, existem pessoas que começam, sabe, é tão engraçado, a pessoa vem para a igreja, não tinha trabalho, não tinha nada, começa a trabalhar, começa a sobressair, já não pode limpar a casa de banho, já não pode guardar caro, já não pode servir em pé, já não pode fazer não sei o que, já não pode fazer certas coisas, porque subiu de cargo. Então eu pergunto, esta pessoa está convertida? Eu todos os dias eu costumo dizer, Senhor, eu às vezes costumo dizer às minhas filhas, eu costumo dizer assim, gente, nós vamos fazer o almoço sim e tudo mais. Se não tiver ninguém para lavar os pratos, eu não tenho problemas para lavar pratos. O fato de Deus, não, mãe, não sei o que, eu digo, eu não tenho medo de lavar pratos, eu faço isso na minha casa. Então, prato daqui, prato da minha casa, é tudo a mesma coisa, é tudo prato. Então, eu não tenho que dizer que eu não posso já fazer isso, não posso fazer aquilo. Há coisas que meus filhos até que não deixam eu fazer, mas não é porque eu tenho problemas para fazer aquilo. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu sou uma e única coisa. E quer dizer, eu tenho uma e única identidade. Então, isto é conversão. Não é você deixar de fazer porque, eu já não posso fazer isto. Olha, minha categoria. Olha, porque não sei o quê. Olha, quanto mais você tem que ter aquela oração, Senhor. Quanto mais eu cresço profissionalmente, quanto mais eu fico visível, quanto mais o Senhor me abençoa, eu quero ser cada vez mais humilde. Uma pessoa humilde, capaz de alguém chegar dizendo assim, você é fofoqueira, você não presta, dizer, tá bom, obrigada, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E virar as costas e fazer o que você tem que fazer. Saber suportar, calado. Assim como Jesus também suportou calado. Jesus suportou a dor. A palavra do Senhor diz que ele, quando estava a carregar aquela cruz, quando ele levou porrada, quando ele ia a caminho de Golgota, nem uma palavra. Se você diz que é Deus, por que não te soltas daí? Eu acredito que muitas irmãs e irmãos teriam se soltado da cruz, só por causa de alguém que disse, se você é Deus, por que você não se solta daí? Por que você não sai? Por que você não faz as coisas? E Jesus, que era Deus convertido, não ligou, porque as palavras para ele, o problema às vezes somos nós, ouvirmos uma palavra, a pessoa te amaldiçoou, a pessoa disse que você não presta, a pessoa disse que você é aquilo e essa. Sabe o que você tem que fazer? Faça como Jesus. Meu Deus, perdoa eles, não sabem o que fazem. Sabe, as pessoas, sabe, é engraçado, estava o meu filho aqui da igreja, ele disse uma verdade, disse, mãe, você vê que as pessoas que mais saem da igreja são as pessoas que vocês mais ajudaram? Eu parei, eu disse, não é? Disse sim, disse eu conheço pessoas que pai até dizia dar dinheiro de chapa, ele dava dinheiro de chapa para a pessoa vir para a igreja. Mas são essas pessoas que amanhã falam mal dele, saem da igreja e nem querem saber. E no domingo eu estava a voltar com uma irmã que ela disse, sabe, mãe, eu dava tanta coisa a esta pessoa. E as pessoas, vocês têm que entender, as pessoas são ingratas por natureza. São ingratas. E eu vou te contar um segredo que muita gente não sabe.
Uma das formas de alguém dispensar-te depois de você ter ajudado demais é te fazer pensar que você é culpada de tudo que está acontecendo. É te fazer pensar que ela está saindo da sua vida porque você que criou aquela situação. Para ela não poder te dever, ou melhor, porque ela não quer te dever nada. Então ela vai armar uma confusão para não agradecer tudo aquilo que você fez por ela. Entendeu? Então, não se admire se alguém chegar e dizer assim, a fulana falou mal de mim, porque não sei o que, aquela pessoa não é isto, não é aquilo. Saiba logo, esta pessoa, uma forma que ela arranjou para não me agradecer tudo que eu fiz por ela, o sacrifício que eu fiz por ela. Então ela tem que fazer uma confusão e fazer parecer que você é culpada. E você se sente realmente culpada. Sentes-te culpada, ainda procuras. O que você fez? O que é que eu fiz, afinal? Porque às vezes você se justifica. E é isso que a minha filha também estava a dizer. Disse, eu procurei tanto. Eu disse, mas o que eu fiz a esta senhora? O que eu fiz? É uma pessoa que eu ajudava, o que eu tinha eu dava, não sei o que. Quer dizer, e depois chega e me faz isso, por quê? Eu disse, minha filha, na vida, se você não ficar posicionada e entender quem tu és e o quanto as pessoas são ingratas, você vai se decepcionar muito, muito mesmo. Dentro e fora da igreja, na família então já nem se fala. Dentro da igreja, olha, para nós líderes já nem se fala. Quantas pessoas já vieram pedir emprestado dinheiro e não pagaram e sumiram. E ainda, como se não bastasse, falaram mal de nós, né? Então você para e pergunta assim, mas não estou entendendo o que se passa. Pessoas que nós saíamos de casa, dávamos boleia à pessoa para ir para a igreja, íamos buscar em casa para ir para a igreja. Nós fazíamos de tudo para que esta pessoa conhecesse a Jesus, se convertesse e tudo. E como é que nós recebemos? É claro que não é todo mundo que é ingrata, né? Nós temos pessoas especiais na igreja, temos pessoas muito humildes, tem pessoas que estão a caminhar conosco, olha, já há mais de 10 anos. Tem pessoas excepcionais, não estou a falar dessas bênçãos que Deus colocou na nossa vida, mas eu estou a falar daquilo que as pessoas costumam fazer quando não são convertidas. As pessoas não têm um coração longânimo, não conseguem rir, só conseguem apontar defeitos. O que você fez no passado por elas não importa. Como que diz, eu descobri, sabe quando alguém diz assim, eu descobri que você é traidora, eu descobri que você afinal não gostava de mim, eu descobri que você afinal era invejosa. Ei, você ajudou tanto essa pessoa e hoje a pessoa te chama de invejosa, misericórdia, né? Então você fica assim, você para e pergunta, mas o que se passa? Depois ainda como se depois está não, porque a pessoa está a fazer de tudo porque não quer que eu sobressaia. Você diz, mas sabe, sinceramente, mas pronto, são coisas. Jesus não fez muito. Até Judas assistiu os milagres de Deus, de Jesus, e Judas assistiu tudo, via tudo, conviveu com Jesus, mas traiu Jesus. E quem somos nós para não sermos traídos? Agora, um conselho eu te dou, sendo traído como não, sendo chamado de nomes como não, permaneça em Cristo, nunca saia da igreja. Nunca saia da igreja, a não ser que você descubra que esta igreja aqui tem coisas escondidas que podem comprometer a sua salvação. Agora, enquanto você tiver, ainda na semana passada, acho que foi numa quinta-feira, eu estava a falar também com uma das minhas filhas, que ela estava a contar de um pastor que se desvirtuou, né? Agora está na boca do povo, e o povo está a sair da igreja por isto, por aquilo. Então ela também estava a admirar a mesma coisa. Mãe, como é que as pessoas conseguem fazer isso? E é engraçado que pai já ajudou tanta gente, e as pessoas não conseguem ver esse lado dele. E, enfim, o tempo que vocês se dedicam. E uma coisa, ela falou, disse assim, sabe, nunca ouvimos escândalo de pai.
porque tem amante, porque tem não sei o quê, porque isto, aquilo. Mas as pessoas sempre procuram alguma coisa. Sabe? Porque quando não tem com que te acusar, a pessoa vai acabar inventando. Saiba disso, uma pessoa quando não é convertida, ela até inventa. Ela vê, não só inventa, como ela também se convence de que aquilo que ela está a inventar é verdade. Eu já vi situações em que a pessoa está a falar e eu abro bem os olhos e digo, eu pergunto assim, essa pessoa acredita naquilo que está a falar? Sabe quando você conta muitas vezes uma mentira, até você começa a acreditar na mentira que você está a contar? É isso mesmo. As pessoas são ingratas, são. Mas deixa elas ter um encontro com Deus. Um dia eu acredito que cada uma delas vai ter um encontro com Deus. Porque esses joelhos aqui que já se dobraram por essas pessoas, eu acredito que Deus vai lhes visitar. Todas as pessoas que eu orei por elas, eu dei as minhas madrugadas por elas. Meu Deus, o Senhor vai visitar essas pessoas. Ou para conversão, ou para justiça. Porque não é possível. Não é possível. A gente passa tanta coisa, mas tanta coisa, tantas acusações, que a gente pergunta, de onde é que vem tudo isso? Entende? Então, o mais importante é a gente entender que nós precisamos de Deus de verdade para permanecer, para termos este posicionamento. Entender que não são todos os filhos da igreja que fazem isso, que outras pessoas fazem isso porque é natureza, sabe? É assim, é que nem a serpente. A serpente, ela vai te... Eu estava a ouvir uma história de uma galinha e uma serpente. A serpente estava mal e a galinha salvou a serpente que estava para perder a vida e meteu no seu galinheiro. E simplesmente ela confiou, deixou o pinto dela com a serpente, acreditando que a serpente era boa. Porque ela, como salvou a serpente, então a serpente depois agradeceu, riu, não sei o que, essa coisa toda. Então, quando ela confiou o pinto dela, deixou ali só por um tempinho, ela engoliu o pinto, comeu o pinto. Então, simplesmente, ela quando vê que a cobra já não está mais ali só tinham ficado as penas do pinto dela. Então, teve o segundo encontro com a serpente, e a serpente pediu perdão, me desculpa, eu não queria fazer aquilo, não sei o que, enfim, pediu perdão e a galinha simplesmente abraçou a ela e confiou. E a galinha, por pensar assim, opa, eu ajudei e ela fez isto com o meu pinto, eu acredito que dessa vez ela realmente está arrependida e não vai acontecer de novo. E simplesmente aconteceu de novo. O segundo pinto que ela teve, a serpente simplesmente comeu. E o que disse a serpente? Desculpa, eu nunca vou mudar porque é minha natureza. Então lembre-se sempre que existem naturezas que não são boas, são maliciosas. Existem pessoas que têm espírito de serpente, de traição, de traidoras, de ingratas. Então, e a pessoa, a diferença é que esta cobra reconheceu que ela era assim. Então, se você entende, ou a pessoa chega e diz assim, realmente eu sou desse jeito, gostaria de mudar, mas eu sou desse jeito, está a dizer assim, olha, tens que ter cuidado comigo, porque realmente eu não sou boa pessoa. Eu tento ser, mas não consigo. Mas quando a pessoa não te diz nada e fica ali a rir, a serpente, lembra-se que a serpente, ela mata-te abraçando. E Judas traiu Jesus com um beijo. Entende? Então, sempre e sempre, eu não digo para não acreditar nas pessoas, acredite nas pessoas, mas desconfiando também. A palavra do Senhor diz, maldito o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem, porque Deus sabe que o homem não é confiável. Mas a palavra do Senhor diz ao homem para confiar na esposa, que é a coroa. Entende? Fica na cabeça dele, é a coroa da cabeça dele. Então não diz, acredite, confie, não sei o que. As pessoas vão te deixar na mão. E aprenda uma coisa, quando você
confia ou acredita em alguém, não acredite ao ponto de dizer, opa, esta pessoa vai fazer isso porque eu já me decepcionei muito nesta vida. Me decepcionei porque há pessoas que eu até já tinha preparado para certas coisas que, graças a Deus, que não aconteceu porque Deus mostrou logo que isto não vai dar certo, não faça isso e simplesmente recuei, graças a Deus. Então são coisas que às vezes nós não temos noção, mas quando oramos, buscamos a Deus, Deus nos mostra. Então, às vezes, quando nós perdemos alguém na vida, não é porque Deus está nos a castigar, às vezes é livramento, sabe? Às vezes quando a mulher tem um marido tóxico, muito tóxico, aquele marido que sabe que te descasca, que te põe embaixo, e amanhã se separa de ti, não vê aquilo como uma perda, veja como um livramento. Uma mulher que te maltrata o marido e tudo. Então, se ela vai embora, diga, graças a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, a palavra do Senhor, Paulo diz que não andeis em julgo desigual. Não adianta você casar com alguém com julgo desigual. Então, às vezes no namoro, Deus já nos mostra os defeitos daquela pessoa, já nos mostra a personalidade daquela pessoa, a índole daquela pessoa, se é boa ou má. Mas nós muitas vezes ignoramos. Por quê? Porque nós queremos fazer bonito, queremos fazer transparente, queremos pegar o que está preto, limpar até ficar assim, estilo nítido, mas isso nítido está só na tua cabeça e no seu coração. Mas quando Deus nos mostra certos defeitos no namoro, por exemplo, para quem está se a conhecer com um homem, com uma mulher, Deus vai mostrando isso. E as pessoas muitas vezes fingem ser uma coisa que não são. Então, por isso, eu dou este alerta. Vamos ter cuidado, porque as pessoas são serpentes. Muitas pessoas são serpentes. Vão te picar e simplesmente, se não te picam, vão te enforcar. Entende? Com um abraço só, te enforcar. Então, vamos ter cuidado e entender que existem pessoas convertidas, mas existem pessoas dentro da igreja que não são convertidas. E amanhã você vai ver que esta pessoa não é convertida. Nós tivemos um caso há pouco tempo de pessoas que nós até pensávamos que eram convertidas, mas depois, quando tiveram um comportamento, saíram da igreja, nós começamos a perceber que não tinha nada de conversão. Mas no fundo, Deus já tinha dado sinais, e eu até estava a conversar com meu marido, já tinha dado sinais de algumas pessoas. Mas às vezes aquilo que acontece no namoro, nós queremos ignorar e dizer são coisas da nossa cabeça. Saiba de uma coisa, quando te aparece um pensamento na sua mente de desconfiança, de insegurança quanto àquela pessoa, lembre-se que Deus é que está a dar esse alerta. Porque se a pessoa não for aquilo que você está a pensar, vai se provar que ela não é. Mas sempre dê um voto de desconfiança. A gente assim, dá um voto de confiança. Mas eu aconselho a dar um voto de desconfiança. Porque às vezes, e a mesma coisa que aconteceu mesmo com esse pastor, que agora está desviado, Deus já tinha me mostrado. Só que era aquela coisa, não, eu acho que, mas como é pastor, mas como é profeta, então acho que são coisas da minha cabeça. Nem sempre aquelas coisas que aparecem na tua cabeça não são. Às vezes é o próprio Deus que está a te alertar. Quando vê uma serpente, por exemplo, tem pessoas que há uns 2 meses atrás, meu marido falou uma coisa. Disse assim, eu sonhei com uma serpente. Eu disse serpente? Eu disse sim. Eu disse, vão te trair. Quer dizer, vão nos trair. Por quê? Porque eu sou um com ele. Uma só carne, não é? Então eu disse, vão nos trair. Dito e feito, não demorou muito, acho que nem 2 semanas passou. Nos traíram mesmo. Então, segunda vez, na semana passada, disse a mesma coisa. Então agora estou de olhos abertos para ver quem é. Agora vocês vão entender. A serpente, no mundo espiritual, quando você sonha com a serpente, é Deus te sinalizando que há de haver uma traição. Fica de olho.
fica atento. Alguém está a tramar contra ti. Ok? Alguém está a tramar contra ti. Quando você tem um sonho de corvo, não águia, corvo, quer dizer que existem pessoas que estão a tentar subir através de ti. Subir em alguma coisa, em algum cargo, qualquer coisa, através de ti. Que você vai elevar a pessoa só vai ser elevada através de ti. Você precisa ser a porta da pessoa. Então, há quem vai sonhar com um corvo, já vai entender o que isso significa. Cada animal no mundo espiritual é significado de alguma coisa. E outra coisa, sonhar com criança quer dizer que você pode engravidar, pode ter uma criança, como também nova vida. Alguma coisa vai mudar na sua vida. Então esteja atenta. Os sonhos querem dizer muita coisa. É claro que existem sonhos que não dizem nada. É reflexo do dia a dia, é o reflexo daquilo que aconteceu, uma coisa que está na sua cabeça. Mas existem aqueles sonhos que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você está a viver, mas Deus está a te alertar. Uma serpente, vem aí uma traição. Fica atenta nisso, depois você vai me dar razão. O dia que você sonhar com uma serpente, anota dia X, a madrugada do dia X, eu sonhei com uma serpente. Então começa a ficar atenta. Há de haver alguém que vai te trair. Há de haver alguém que depois você vai descobrir que te traiu, que fez alguma coisa nas suas costas. Ah, não, porque não sei, seja marido, seja irmão, seja primo, seja amigo, seja amiga, seja colega, seja quem for. Mas há de haver uma traição. É Deus que está a mostrar que você deve se preparar ou que você deve investigar para que isso não te prejudique. Gostaria aqui de cumprimentar Marta Banz, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. É verdade, mãe, às vezes nos distanciamos. Diz o quê? Ai, Jesus. Nos distanciamos, nos distraímos no aviso. Pois é, ok. Afinal, mãe, não sabia essa relação entre serpentes. Pois é, serpente é tudo de ruim. É uma língua venenosa, quer dizer que alguém pode vir a te trair, falar mal de ti, estar a envenenar as outras pessoas contra ti. Se calhar alguém que vai te tramar no trabalho, alguém que, enfim, ou seu marido que vai te trair, ou está a trair. Então, Deus está a dizer que existe um espírito de serpente aí. Porque a serpente, quando ela entra de uma forma sorrateira, né? Porque, olha só, Jesus diz uma coisa, seja perspicaz como uma serpente. Por que Jesus disse isso? Quem fez a serpente? Foi o próprio Deus. Então, Deus já colocou esta sutileza na parte da serpente. Serpente, quando entra, você não vê. Não vê por quê? A não ser que calha que você olhe para a porta ou olhe para o tal sítio enquanto ela está a entrar. Mas ela não faz barulho nenhum, não emite barulho nenhum. Verdade, mami. Amém. Cláudio Mussá, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Estou aqui também com a Selma, Eduardo Macuacua, que Deus te abençoe. Boa noite, mãe. Boa noite, que Deus te abençoe. Estou aqui com Constantina, é isso? Magavi, é isso? Magauri, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Israel também está aqui, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Faustino Fabião, amém, estou ligado. Boa noite, mãe, boa noite, que Deus abençoe a todos. Eu vou terminar aqui, meu celular já está a ficar sem carga, há muito tempo que eu não fazia live, amém, mas não é porque não quero, você já sabe, eu já justifiquei aqui, não vamos justificar de novo, amém. Glória a Deus. Anifa Saúl, revelação, pois é, revelação mesmo. Se nós formos ler a Bíblia, nós vamos descobrir que muitos sonhos que nós temos têm muitos significados e às vezes Deus tenta nos transmitir através de sonhos, mas quando nós não investigamos, por exemplo, essa de corvo aconteceu comigo. Deus me mostrou alguém que realmente transformava-se em corvo.
Então, esta pessoa, vocês sabem como é que o corvo se aproveita do outro? Por exemplo, no mundo animal, o corvo, quando quer chegar num lugar onde ele não consegue chegar sozinho, ele voa no ombro da águia, porque a águia voa muito longe. Mas o que acontece? Existe aqui uma disparidade, por quê? Porque a águia voa tão longe, tão longe, tão longe, tão profundo que o corvo é obrigado a descer. Por quê? Porque o ar ela já não suporta mais, porque lá só a águia suporta e ela já não. Então, para dizer o quê? Que a pessoa, quando ela tem o espírito de águia, que Deus deu o espírito de águia, vai chegar em lugares que o corvo não vai conseguir chegar, porque a inteligência do corvo é limitada, é diferente, e a capacidade também do corvo é limitada, é diferente da águia. Para dizer que se você tem espírito da águia, ainda que esse corvo se aproveite de ti, nunca vai chegar onde você vai chegar. Por quê? Porque essa habilidade é só tua. Deus deu a ti. O espírito de águia deu a ti. Correrão e não se fatigarão. A águia tem visão. Veja só o que aconteceu nessas manifestações. Muitas pessoas que foram assaltadas, que foram vandalizadas e tudo, estão a reerguer os seus negócios. Estou a ver muitos supermercados a serem abertos. E eu te pergunto, e as pessoas que vandalizaram estão a erguer alguma coisa? Comportaram-se como o quê? Como corvos. Vão continuar a ser aquilo, vão voltar a ser aquilo que eles sempre foram. Por quê? Porque você tem que ter uma mente, você tem que se posicionar e não se aproveitar das coisas dos outros para sobressair. Porque ainda que você coma, você fica feliz hoje, você coma hoje, mas amanhã você vai voltar para o seu estágio inicial. Por quê? Porque Jesus, ele mandou Pedro ir pescar, não deu peixe na boca do Pedro. Isso para dizer que nós temos que aprender a trabalhar. Varões, eu nem vou orar, não vou fazer nada, meu telefone está a acabar carga, que Deus abençoe. Acho que vai acabar a carga, eu a ler aqui. Estou a me encontrar, é isso? Não, estou a me lembrar que há 2 noites atrás, eu sonhei com serpente. Até comentei com meu filho, não gostei nada de sonhar com serpente. Não. É assim. Então, fica atenta, porque você pode estar para ser traída. Alguém vai te trair ou alguém está a tramar contra ti. Alguma coisa. Então, fica atenta e ora. Deus está a dizer para você orar e abrir bem os olhos, ok? Ser espiã da tua vida. Quando a palavra do Senhor diz assim, vigiai e orai. Então, faça isso. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.